Olá, empresários! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Essa é mais uma série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, um evento online e gratuito que acontece aí nos próximos dias. E lá eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. Então, eu sou Isabel Cardoso e na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho de como você vai fazer para escalar o seu negócio, tá bom? Bom, a título eu coloquei a palavra franqueável e agora, recentemente ali no vídeo, usei a palavra escalável. Bom, eu quero dizer que dentro do termo de franquia, a gente já aprendeu que nós temos alguns termos mercadológicos, algumas palavras, a gente usa muito a palavra franqueabilidade, que é nada mais é que análise de franqueabilidade, uma análise de viabilidade ali do seu negócio. E a questão de escalável, sim, franquias são escaláveis, são franqueáveis. O que é escalável? É você conseguir replicar o mesmo plano de negócio. Então, a gente olhando no varejo, olhando na loja física, a gente sempre lembra da loja de unidade piloto, onde a gente consegue ter vários, crescer aí para os vários cantos do seu estado, da sua cidade, do seu país, até mesmo do mundo aí, né? Colocar a questão de você poder ter em outras possibilidades, internacionalizar a sua marca é algo muito comum agora aqui no Brasil, de algumas marcas que estão sim indo para fora do Brasil. Então, quando você pensar que o seu negócio ele pode ou não ser escalável, você está com dificuldade em escalar, primeiro assim, eu não sei o tamanho do seu negócio hoje, se você tem uma, duas, três unidades, mas se você está aqui, acredito que você está buscando técnicas e ferramentas do universo de franquias para aplicar no seu negócio, baseado naquele alicerce que a gente tanto fala, que eu não me canso de falar, operação, vendas e gestão. Sabendo disso, eu quero mostrar para vocês uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eles me fazem a seguinte pergunta: Isabel, clínicas médicas, clínicas odontológicas podem ser franquias? Odontológicas nem tanto, que a gente já conhece algumas marcas aí, Sorridentes, Odontoclinic, que são marcas que começaram do zero, que tem profissionais ali técnicos, dentistas, e que realmente eles fizeram o que? Eles organizaram, a gente sabe aquela reengenharia de franquia, eles têm uma marca institucional forte, onde realmente atrai mais clientes, e eles colocaram, além do que? De uma questão de arquitetura ali, um projeto arquitetônico padrão, onde o novo dentista não precisa se preocupar com detalhes arquitetônicos, porque assim, às vezes os arquitetos eu já conheci arquitetos que se você não é especializado no varejo, tem sim dificuldades, então você tem que acompanhar o projeto ali de alimentação de perto, porque às vezes o que é estético não é operacional, então às vezes você não se atentou em contratar um arquiteto especialista, mas assim, quando você pensa em comprar uma franquia odontológica, então já respondendo a minha pergunta, onde clínicas odontológicas e médicas podem sim ser franquias, porque a gente já tem no mercado, mas a médica, o pessoal sempre me pergunta. Então, você cria uma marca institucional forte para captação de cliente, um projeto arquitetônico e um modelo de gestão eficiente, onde muitos técnicos ali, não quer dizer que todos os franqueados têm a obrigação de ter, nem todos os franqueados têm a obrigação de ter a questão técnica, de ser um dentista, pode ser um escritório de advocacia, mas quando uma pessoa compra uma franquia, ela recebe todo esse suporte. Então, a cada vez mais, sim, nós vamos ver clínicas médicas, clínicas odontológicas sendo franquia, pelo fato de que é sim replicável, você pode ter várias unidades, fortalecer a marca, ter benefícios de negociação com o fornecedor. A gente também usa a palavra de escalar, você ter uma franquia, você pode ter essa facilidade de negociação com seus fornecedores, porque você vai estar comprando mais, você vai ter esse benefício aí. Então, quando a gente pensar que, além esses segmentos da área de saúde, a gente também vê uma forte tendência de negócios escaláveis, como de marketplace, de software. Então, não sei se vocês viram aí a Americanas Delivery, coloca aí no Google, tá assim com franqueados. A Americanas Delivery vem para concorrer com o iFood. Então, eles querem o quê? Eles querem franqueados, operadores que pegam esse marketplace, essa ferramenta, como se fosse um iFood, e
comece a apresentar para uma determinada região essa questão deles se associarem e ter uma outra opção ali para, para que, né, ele consiga no delivery ele tá também com uma ferramenta. Então, esse marketplace está trabalhando em cima de franqueados, Americanas Delivery. Eu vi também, não sei se vocês conhecem a Omni, que é na área de contábeis, é um software para contadores, onde eles pegam um franqueado que comecem a ter ali pega uma praça, um território, e começa a desenvolver aquele software ali e tem alguém, um franqueado mais operador, alguém mais perto ali. É uma característica dessas franqueadoras. Então, se vocês não conhecem, vocês podem dar um Google. E isso tem também, muitas agências digitais estão entrando aí no mercado, até agências de consultoria, orientando consultores com ferramentas, com maneiras de atendimento ali. Então, eu quero dizer que se o seu negócio não é do varejo, não tem uma loja física, é alguma coisa que você, seu proprietário, que você consiga ensinar o seu negócio para um outro investidor, com certeza ele tem escalabilidade. A diferença, o que eu quero dizer, um outro ponto importante é que eu não tenho certo se você tem um bom plano de negócio e se realmente o mercado aceita o que você está propondo escalar. A gente tem uma análise aí, que é a análise de franqueabilidade, para você poder enxergar, antecipar oportunidades e gargalos, né, e fracassos ali do mercado e do seu negócio. Então vamos lá. A partir do momento que você já sabe as possibilidades de negócio podem ser uma franquia, que você já entende um pouco da análise de franqueabilidade, nós temos aulas aí de aquecimento, eu falo bastante sobre isso. Quero dizer que você pensar que está com dificuldade em trazer a questão de escalabilidade para o seu negócio é uma situação que eu também quero te apresentar sobre o negócio ser enxuto, se a complexidade do seu negócio pode interferir totalmente nessa questão de acelerar a escalabilidade. Eu gosto muito de trazer uma situação em paralelo sobre as startups, sobre aquelas empresas que principalmente são da área de tecnologia, mas eu considero que uma unidade de franquia é uma startup, dentro dos meus conceitos, das minhas experiências aí, porque querendo ou não, quando você inaugura, eu falo que dentro de uma linha de tempo, quando o franqueado entra dentro da rede de negócio, normalmente se a franqueadora tem um suporte, ela entende que essa nova unidade, eles às vezes falam que colocam dentro de uma incubadora, eles têm um suporte maior, mais em atenção, até que esse franqueado consiga agir sozinho e crie maturidade para poder caminhar sozinho, ou caminhar não sozinho, mas já com mais autonomia. Então, dentro desse processo, eu falo que é assim, porque assim, a partir do momento que uma startup passa de um tempo de teste, né, porque não sei se vocês entendem do conceito, e nem é esse o objetivo no caso, eles viram uma scale-up. Então, eles falavam muito que essa Omni, essa empresa, ela era uma startup. E, na verdade, ela já estava na fase de maturidade. Então, o proprietário ensinava muito esse termo para o mercado, dizendo, ó, a gente já não é algo testável, a gente é realmente a gente já tem uma maturidade, a gente já é uma scale-up. Então, vamos dizer que essa questão de escalabilidade, de você ter um negócio em teste, de maturidade, vai ditar muito a sua visão em relação ao mercado, a sua empresa em relação ao mercado. Então vamos lá. Falamos um pouco, falamos muito de várias situações onde eu adoro levantar a situação da metodologia que eu encaixo no mercado. Eu falo que essa aula, que esse vídeo é algo que levanta o meu propósito, meu propósito de vida, meu propósito profissional. Eu tenho filhos, eu tenho família, mas algo que assim, ó, que me aquece meu coração, me aquece a minha garganta, para poder levantar as informações para você empresário que está entendendo que eu preciso buscar as boas práticas de gestão para o meu negócio, entendendo que eu trago muito nessa questão de uma metodologia, de uma visão, tornar seu negócio franqueável, enxuto e padrão. A franqueabilidade, eu não uso negócio escalável, porque eu acho que franqueável, que é um termo mercadológico, como a gente já falou, é ligado à palavra padronização. E franquia nada mais é que quando a gente pensa em engenharia, a gente pensa na padronização
de aspectos físicos, vamos dizer, numa loja de varejo, quando a gente olha e fala, nossa, tem uma marca, McDonald's, eles têm embalagens, eles têm um processo, aquele filme Fome de Poder, que apresenta de forma de assim, aquele filme é muito, muito bom, muito mais que bom, porque ele dá exemplo da parte operacional, onde ele monta a hamburgueria e ele faz o teste ali, como se fosse colaboradores, que muitas vezes é isso que eu mencionei. Eu não quero falar do mercado de arquitetos e tudo, mas às vezes a questão estética e operacional muda muito o jogo do seu negócio. Já aconteceu sim, quando eu trabalhei dentro de uma operação que era muito enxuta e, na verdade, era em forma de quiosque. A gente tinha um modelo de quiosque padrão que tinha um telhado. Alguns empreendimentos comerciais não queriam aquele telhado por uma questão de visibilidade. Se você entender de shopping center, a maioria dos shoppings tem uma exigência. E aquele telhado, nada mais que tinha um vão que não atrapalhava a questão de visibilidade, mas foi desenvolvido na marca um outro modelo de quiosque. E esse modelo de quiosque, ele tinha ali até 6 metros quadrados e que tinha uma quantidade de vamos dizer, uma vitrine ali, né, que era onde abastecia os produtos, que dependendo dos locais que tinham muito fluxo, foi criado um modelo de quiosque que tinha essa questão de duas frentes de atendimento para abastecimento, porque o produto ele era produzido em local. Então, o fluxo tinha aquela intenção. Então, assim, quando eu penso em situações que eu quero criar modelo enxuto, que eu defendo muito a situação de uma unidade piloto, o que eu quero trazer muito aqui nessa conversa do dia de hoje, que eu não digo que esse é o único modelo do seu negócio. Quando eu falo de trazer um processo enxuto, é tentar realmente diminuir essa complexidade de maneira que quando você pensar, quero ter minha segunda unidade, não seja um peso, não seja cansativo, não chegar a algo tão complexo, seja inviável. Isso sim pode inviabilizar a sua escalabilidade, a sua franqueabilidade, você ter algo muito complexo não desenhado. Porque assim, entende-se, eu adoro falar de linha de tempo, e eu espero que você sempre encaixe e enxergue que quando o franqueado pague a taxa de franquia, entra aquele processo burocrático de circular de oferta, assinatura de contrato, pagamento de taxa de franquia, na hora que ele pensa em inaugurar, até você como filial, você cria aquela expectativa de querer saber como que foi, como que vai ser. E tem aquelas situações, vão ver, indevidas, assim, que pode acontecer de obra. Quem nunca reformou uma casa, teve, assim, realmente uma inauguração, sabe o que vai acontecer. Já aconteceu, nossa, eu tenho muitas histórias, assim, de marcas que na hora da inauguração, até, assim, comprometeu com um artista, tá lá, um mega de um artista, um mega jogador de futebol, tá lá na inauguração e chegou na hora, não tinha inauguração porque faltou tempo hábil da estrutura física de estoque ele chegar. E aí, como que inaugura? Como que faz aquele lançamento? Então, inauguração é uma coisa que realmente, sabe, quem sabe faz ao vivo. Inauguração é como se fosse uma festa de casamento e realmente tem todos esses imprevistos que podem acontecer. Então, quando você tem o seu franqueado que assinou e você tiver questões financeiras de mexer no bolso ou questões assim que abalem um pouco emocional, realmente isso deixa aquele fervor, assim, deixa aquela coisa meio maluca. E não é isso que você quer. Você quer que essas inaugurações elas aconteçam de maneira tranquilas. Porque parte do princípio, desde que você não seja um plano de negócio que vai ser a sua primeira unidade com franqueado, que você já sabe que em lei pode, mesmo sendo, você quer que isso seja assim, pronto, vamos dizer. Eu lembro que quando eu entrei na rede, numa rede, a gente inaugurava 3 unidades, de repente a gente já estava inaugurando 50, que eu brinquei que é igual o Charlie Chaplin, você coloca numa linha de produção, né? Você consegue enxergar os processos como se fossem kits mesmo, kits de inauguração. Você desenha guias, implantações, você desenha o seu manual de implantação e aí você cria cronogramas e que aí a gente colocava até regras que o franqueado tinha que inaugurar em 30 e 45 dias. Por que a gente não brincava que era assim, igual pastel? Ah, vamos inaugurar em 3 dias. Porque tinha abertura de empresa, tinha questões contábeis, de contratação, dele aprender gestão, dele ter o treinamento teórico, de ter o treinamento prático. Então, a gente enxergou para alguns negócios que 45 dias era um tempo hábil. E quando depende de uma estrutura maior de reforma, de 60, 90 dias, então, às vezes,
quando você torna um negócio tão enxuto e tão replicável, você consegue definir datas de cronograma, sabendo que pode realmente no meio do caminho ter alteração, mas que você também consiga imaginar que isso possa acontecer. Então, quando a gente pensar lá, a nossa metodologia, ser um negócio franqueável, ser um negócio enxuto, não quer dizer que seja um único e que não seja algo que não tenha multi-itens. Eu lembro de vários consultores, quando eu ingressei, eu escutava muito eles falavam, ter um produto único, né, um único produto, ser uma marca de um único produto, ou de multimarcas, trazia uma dificuldade no mercado. Eu tenho algumas opiniões, algumas questões de experiência, eu falo que estratégia do varejo não é uma verdade absoluta. Algumas empresas já deram certo com monoproduto e também com multimarcas, então não quer dizer que isso é complexo. A complexidade, ela tá também atrelada com um item posterior, que eu sempre falo que é a parte de padronização. E padronização vem o P de processo. E aí entra tudo que a gente falou sobre processo. Hoje não é uma aula bem de processo, mas processos sim desenham essa questão de ser enxuto, de ser franqueável, de ser escalável, de ser replicável. E nem que for um processo ruim, que ele pode ser melhorado no meio do caminho, porque quando você começa a ter franqueados e associados na rede, se ele tiver um bom processo de seleção, eles vão colaborar com os seus processos, eles podem trazer ideias, você pode estar aberto, até na questão dessa troca franqueado e franqueadora, com essa questão de trazer informação, é sim uma questão de processo. Algumas franqueadoras, eles colocam um comitê de franqueados, onde você permite escutar, porque a gente entende que quando você sai do operacional, entra para uma situação estratégica, você acaba se distanciando do seu cliente final. Eu menciono em algumas aulas que é característico que o empresário tem um percentual de 20% do operacional e 80% do estratégico. É um número relevante quando você criou lá o seu diagnóstico com seus itens que você faz durante a semana para saber o que você está na questão estratégica, o que você está na questão operacional, e nesse seu processo você consiga entender o que você faz de operacional ou não. E quando você sai muito do operacional, você não está tanto em contato com o seu cliente final, você vai se distanciando. E quem vai estar por você? Os seus franqueados. Então, você poder escutar esses franqueados também vai trazer clareza para poder colaborar em organizar seus processos, em criar novos produtos. Isso é uma questão também de maturidade, é uma questão também de experiência, que faz parte desse universo de franquias, dessa relação franqueador e franqueado. Mas hoje que você não deve ter ainda uma rede de franquias, e hoje que você pensa em usar essas técnicas e ferramentas de escalabilidade, de processo, de padronização, de tornar o seu negócio enxuto, replicável, para acelerar o seu negócio, você precisa imaginar o seguinte, vamos lá, você precisa imaginar o seguinte, você precisa imaginar que todo o seu negócio que você tem hoje, toda essa experiência, são assuntos que a gente parte do princípio a discutir dos alicerces, operação, vendas e gestão, que de hoje para sempre vão ser assuntos que vocês vão ver e vão rever. Por isso que eu falo assim, vamos replicar um processo ruim. Talvez não seja ruim para o momento, mas para que depois você consiga olhar e falar, podemos melhorar. Porque um processo ruim, ele pode ser melhorado. Um processo que não existe, aí sim você não pode fazer nada. Então, desenhar essa questão de processo é um dos alicerces, é um dos pilares de você tornar o seu negócio franqueável, enxuto e principalmente padronizável. Agora, uma situação que também dita muito o mercado do consultor aqui, de uma consultora falando com empresários, e muito do que eu tenho apresentado, e apesar de eu ter usado alguns exemplos hoje na área de saúde, em clínicas odontológicas, né, nessa possibilidade de marketplace, que é a Americanas Delivery, na questão da OMI, que é a questão de um software contábil,
Apesar de eu ter falado muito dessas situações, o que eu queria deixar muito claro para vocês, nenhum dessas aulas eu vou falar específico de um segmento, falando, por exemplo, de vigilância sanitária na área de alimentação, de vigilância sanitária na área de estética e saúde. Eu não sou uma especialista nas áreas dos segmentos, assim, eu não sou uma especialista em restaurantes self-service. O que que eu sou especialista? Eu sou especialista numa consultora de franquia, que eu tenho 15 a 20 anos, tenho praticamente 15 anos de experiência com franquia, 20 anos com microempreendedor, eu trabalhei no Banco do Povo Paulista, eu já trabalhei na questão, comecei como estagiária no Sebrae. Então, por que que eu tô falando isso? Porque dentro das peculiaridades, das situações específicas do seu mercado, realmente tem muitos detalhes. E uma coisa que eu tenho muito receio de estar falando é palpitar. Eu não gosto de dar conselho, dar palpite. Então, todas essas informações que eu tento convencê-los a praticar pelas análises racionais, que são a parte de dados, e indo até para o lado emocional, na área de vendas e marketing, eu tenho algumas técnicas que eu já participei de vários eventos de máquina de vendas, de cadência, porque a gente dá resultado, a gente coloca foco. Por que que eu tô falando isso sobre palpite, conselhos? O que eu tenho te trazido, as informações que eu tenho trazido aqui, nada mais são do que uma somatória de experiências que eu aderi junto com pesquisas, estudos e principalmente com essa relação que eu tenho com empresários. Eu sou apaixonada por falar com empresários, então eu tenho maior respeito. Então, quando eu penso exatamente nessas ferramentas que o franchise proporciona, é porque eles cabem em muitos negócios. E se você aplicar, você vai otimizar seus resultados. Eu tenho clareza, certeza absoluta. Eu queria que todos os empresários pensassem e agissem como franquia. Eu queria que eles entendessem que a parte de processo e padronização não é algo do blá blá blá, é algo que quando praticar facilita, você sai da operação, vai para a estratégia, você tem essa possibilidade de rever esses itens franqueáveis, enxuto, franqueável, se o seu negócio é franqueável, enxuto, se ele é realmente escalável, porque não sou eu que vou ditar esse jogo, você está analisando o seu negócio. E eu lembro de uma vez que a gente, como consultor, a gente tem que tomar um certo cuidado, e tem que tomar um certo cuidado que, por exemplo, quando eu trabalhei no Banco do Povo, eu lembro que a gente trazia, dava treinamento para agentes de crédito, para agentes então eu sempre gostei muito de treinamento, de ensinar, de falar, mas nesse caso eu lembro que a gente tinha um agente de crédito que trouxe uma história uma vez, que era assim, eu não sei se vocês lembram, daqueles ursos grandes que vendiam, que era um sorteio, não sei qual que é a idade que você tem, mas esse empresário, na época, ele tinha um único urso, que ele era tom rosa. E aí, o consultor de crédito, no caso, para ele fazer esse empréstimo, ele tinha que ensinar as planilhas básicas que a gente tanto fala para o empresário, para ele poder calcular qual seria a parcela ideal de crédito para aquele pequeno empresário, né? Para aquele cara que ele era informal mesmo. E eu era apaixonada por esse trabalho, por esse desenvolvimento com esse empresário. E o consultor, na hora de escutar e não fazendo análise racional, ele palpitou. Por que você não tem outros ursos, outros, né, de outras cores? E esse empresário falou, por que não, né? Então pegou do rosa, comprou o azul, o roxo, o verde. E aí, o que que acontece? Ele faliu. O pequeno empresário faliu. Por quê? Dentro de uma lógica, esse palpite, ele foi muito mais assim, sem fundamento, sem uma análise. Falar, eu sugiro que você faça isso. E você tá dentro do seu negócio, você sabe muito mais que eu do seu negócio, você tem o expertise, você tá todo dia com o seu cliente final, você tá todo dia com seus colaboradores, você tá todo dia com você mesmo, fazendo ou não essas reuniões que a gente fala pontuais ali de estratégicas, financeiras. Mas o que eu quero te dar exemplo, porque esse pequeno empresário, quando ele adquiriu outros produtos, ele trouxe uma confusão na questão do cliente, porque o cliente queria sempre o que não estava em estoque, ele teve uma complexidade de ter comprado mais ursos, ter diminuído a questão do caixa, e assim,
vários outros fatores, né, de controle de estoque, de ter a questão de armazenar mesmo. Alguns ursos a mais ficaram armazenados num lugar que não era apropriado, então ele umedeceu e teve bolor, enfim, então ele teve uma perca ali de produtos e chegou à falência. Mas por que eu tô trazendo esse exemplo do urso? Eu tô trazendo esse exemplo do urso porque, por mais que ele é um pequeno empreendedor, ele serve para outros negócios. Então, quando eu dou exemplo, quais são os tipos de negócio que podem ser uma franquia, os tipos de processo que você pode aderir, você deixar o seu negócio mais enxuto. Uma vez, na área de estética, saúde e beleza, eu idealizei com ela o primeiro plano de negócio, antes dela ter franquia, quando ela estava crescendo, e realmente eu trazia essa visão. Só que, na visão dela e na experiência dela, eu falava, por que você não faz uma coisa mais express, mais, 90 metros quadrados? Na cabeça dela, não. Ela queria algo de 120, 150 metros quadrados, ela queria ter outros tipos de serviço, ela queria ter uma quantidade de funcionários. E tá tudo bem, não tá certo nem errado. Eu tenho um costume de deixar a loja light, porque assim, dentro do portal do franchising, que é um site atrelado à ABF, é o maior site de vendas de franquias, que tem várias franqueadoras, e eu gosto do jeito que eles colocam as informações lá. A palavra mais buscada hoje no Brasil, querendo ou não, é franquias baratas, micro franquias. Micro franquia também é uma palavra mercadológica, que é relacionada ao valor de investimento e nunca ao valor de faturamento. Uma micro franquia não quer dizer que ela fature menos ou lucre menos que uma franquia, tá? Não trouxe, acho que essa palavra até agora, mas, enfim. Então, as palavras mais buscadas no mercado brasileiro hoje é a questão da micro franquia. Então, eu defendo um pouco, defendo sim, no sentido de tentar trazer a ideia da questão de enxuto, de um valor de investimento, para que o seu negócio esteja dentro do mercado, esteja dentro dessas palavras mais buscadas, que você encontre investidores no mercado hoje que tem, assim, a maior parte da quantidade de brasileiros tem uma quantidade de valor de investimento para aplicar hoje no mercado na área de franquias. Então, eu gosto de trazer essa ideia, eu gosto de trazer... porque assim, nós temos redes franqueadoras, pensando na palavra de micro franquia, de valor de investimento, nós temos redes franqueadoras que são só micro franquias, que o teto máximo de investimento é até 105 mil reais. Nós temos também marcas igual a Cacau Show, que tem 6 modelos de negócio e tem um modelo de franquia. Eles usam até a palavra de nano franquia. Então, que eles têm os revendedores, que eles estão colocando como franqueados. Então, assim, dentro de uma realidade mercadológica hoje, demográfica, vamos dizer, de valores de investimento que a maior quantidade de brasileiros possuem, está classificado nas franquias baratas, nessas micro franquias. Então, eu tenho uma mania de apresentar essa tendência do negócio ser enxuto, pensando em valor de investimento, pensando na operacionalização, pensando nos treinamentos, na manualização, mas não quer dizer que o enxuto também não deixe de ser algo mais complexo, que saia dessa regra. Algumas questões de alimentação, eles têm alguns equipamentos mais caros. Eu já vi operações de açaí, de lojas de produtos naturais, aí que tem equipamentos que às vezes são importados e que realmente encarecem um pouco mais a operação. Se justifica se tem um faturamento médio esperado com uma lucratividade e um payback. Hoje o payback médio, que é o valor, né, de lucratividade pelo valor de investimento, o tempo de retorno, varia aí de 12, 18 meses, 24, 36. Eu brinco que o retorno de investimento pode nunca acontecer, que é aquilo que eu defendo bastante. Mas o que eu quero trazer na visão de ser enxuto, ser complexo, é trazer também essa experiência do que o mercado paga hoje, do que o mercado procura, qual que é a maior quantidade de brasileiros aí dentro dessa faixa etária de investimento. Mas é isso, eu acredito que por hoje vamos encerrar, vamos nos ver mais, vou falar de outros assuntos. É um assunto que eu adoro, que eu sou apaixonada pelo setor de franquias e trazer essa possibilidade, essa visão para os empresários pensar, agir e, quem sabe, faturar como uma rede franqueadora, como uma rede de franquia. Fechou? E esse foi mais um episódio
da série de aquecimento da imersão do Zero à Franquia, onde eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. E se você se interessou por esse conteúdo, se prepara, porque não é nem 1% do tudo que te espera lá na imersão do Zero à Franquia.